Olá, meus amigos, eu quero dar sequência ao estudo das profecias bíblicas, falando a respeito da Aliança Árabe-Israelense, que gera a última semana dos 7 anos, quando vai haver, então, a manifestação do anticristo na metade dos 7 anos e também a grande tribulação descrita por Jesus Cristo em Mateus 24, a partir do versículo 15 em diante, até a manifestação da sua vinda, para destruir o anticristo com o sopro de sua boca e estabelecer o seu reino aqui na terra sobre todas as nações, como o leão da tribo de Judá. A partir de Israel sobre todas as nações, como nas profecias bíblicas fala a respeito disso. E eu estava falando a respeito de vários profetas que falam a respeito desta aliança árabe-israelense e profetizam muito mais do que o contexto imediato que eles estavam, mas também profetizam para os tempos futuros que nós vamos ver cumprir nos nossos dias. E eu falei a respeito da profecia de Amós num outro vídeo e eu quero hoje mencionar neste vídeo a profecia de Oséias. Mas para explicar o contexto de Oséias, antes de nós lermos alguns segmentos desse livro profético, é interessante entender o contexto de Oséias, falando a respeito da separação que houve entre o reino de Israel e o reino de Judá. Quando Salomão estava governando sobre a nação de Israel, ele se casou com muitas mulheres e se prostituiu com os deuses dos povos dessas mulheres pagãs. E aí Deus falou que ele perderia o seu reino e seria esse reino dividido. Entretanto, porque Deus já havia prometido para Davi que o reino seria sempre nas mãos de Davi e da sua descendência, então, e o seu filho herdaria o seu trono, como o caso de Salomão, Deus falou para Salomão que então ele perderia o seu reino, mas não seria nos dias dele, mas nos dias dos seus filhos, então esse reino seria dividido. E em 1 de Reis, capítulo 12, fala a respeito disso, depois da morte de Salomão, no final do capítulo 11, como é descrito ali, Roboão, o filho de Salomão, assumiu o trono no seu lugar e ele resolveu estabelecer um tempo de juízo, de impostos altos, de opressão sobre o povo de Israel. E também, nesse momento, exatamente se levanta um outro homem chamado Jeroboão, filho de Joás, que era um servo na casa de Salomão e que Deus deu uma palavra profética para ele no capítulo 11, que ele herdaria 10 partes das 12 tribos. Então, tem essa palavra profética que foi dada para Jeroboão. E depois da morte de Salomão, quando Roboão assume o trono no lugar do seu pai, Jeroboão vai conversar inclusive com o rei, mas há uma divisão ali entre eles e 10 tribos seguem a Jeroboão e então passa a haver um reino de Israel, que é um reino ao norte, e Deus permitiu que o descendente de Salomão, descendente de Davi, permanecessem com 2 tribos. Então, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim formam o reino de Judá ao sul. E a partir então deste momento, nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, fala a respeito dessas 2 nações, né? O mesmo povo de Israel dividido no reino de Israel ao norte e no reino de Judá ao sul. Então é nesse contexto aqui que fala a respeito desse assunto, e a tribo de Judá, com Judá e Benjamim no reino sul, a tribo de Judá dominou sobre o reino sul e vários reis se levantam no reino de Judá. E ao norte, nas 10 tribos, há uma tribo que prevaleceu, que é a tribo de Efraim. Então Efraim domina sobre todo o reino de Israel, e Jeroboão, depois de receber a herança das 10 tribos tirados de Salomão ou de Roboão, seu filho, pouco mais adiante, ele fica com medo das pessoas do reino de Israel irem para Jerusalém para adorar a Deus. Então ele faz um lugar de culto no reino norte, para que então as pessoas não precisassem ir até Jerusalém para adorar, e aí ele faz um bezerro para adoração, e então ele acaba desviando o povo de Israel, as 10 tribos do norte, da adoração a Deus, para fazer culto e adoração a deuses que são ídolos, tá? Então, dessa forma também, Deus se levanta com indignação contra Jeroboão e contra o seu trono, e aí entra então o contexto da profecia de Oséias. Oséias, capítulo 1, ele profetizou nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá, que eram reis ali no sul, né? E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, que é a tribo norte,
com o domínio da tribo de Efraim sobre as demais 9 tribos, tá? Então, naquele contexto ali de Oséias, Deus ordena que ele se case com uma mulher de prostituições. E ele se casa com uma mulher chamada Gomer e ela concebe, dá à luz um filho. E Deus, no versículo 4 de Oséias 1, fala que Oséias desce o nome do seu filho de Jezreel, porque dali a algum tempo ele castigaria pelo sangue de Israel a casa de Jeú e faria cessar o reino de Israel. Então, vem uma palavra profética contra o reino norte, as 10 tribos de Israel, e em contraposição ao reino de Judá, ao sul, Judá e Benjamim. Então, Oséias 1,5 fala: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou a Gomer, esposa de Oséias, o profeta, a conceber, e disse o Senhor a Oséias, versículo 6, põe no nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então, palavra de juízo contra a nação norte, as 10 tribos de Israel. Porém, versículo 7, da casa de Judá, que é o reino sul, me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos seus cavaleiros. Então, está falando que a nação de Judá, o reino sul de Judá, não seria salvo por guerras, que Deus ia salvar pelo Senhor, pelo seu Deus. Estão fazendo uma profecia a respeito da vinda de Cristo, de Jesus Cristo, que depois se tornaria chamado como o leão da tribo de Judá, porque exatamente é o rei que vai governar a partir de Jerusalém sobre todas as nações, e ele, descendente da tribo de Judá, ele um judeu natural, que vai estar governando depois sobre toda a nação. E depois de haver desmamado esta filha, a segunda filha de Oséias com Gomer, chamada desfavorecida, ela concebeu e deu à luz a um outro filho. Diz o Senhor a Oséias, versículo 9, põe no nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Falando a respeito da nação de Israel, ao norte das 10 tribos, que não seriam mais povo de Deus, tá? Exatamente porque se prostituíram, conforme Jeroboão incitou a idolatria na nação de Israel. Versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel, nação norte, será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque será grande o dia de Jezreel. Então aqui, Deus depois profetiza que depois do juízo sobre a nação de Israel, que depois a nação de Israel seria novamente convertida e seria chamada filhos do Deus vivo de novo, e a nação norte de Israel com a nação sul de Judá se congregariam e haveria uma só cabeça, que é exatamente o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, governando sobre todo o Israel reunificado e debaixo do governo do Messias, do Cristo de Deus. Tá? E no capítulo 2 de Oséias, então, vem uma palavra que Deus manda a Oséias dizer para a mãe prostituta, a nação de Israel, que ele não era mais o marido dessa mulher, mas fazendo um apelo para que a nação de Israel, como prostituta, como a Gomer que foi tomada por Oséias, que ela se afastasse da sua prostituição, da sua presença e dos adultérios entre os seus seios. Oséias capítulo 2, versículo 2. Para que eu, Deus, não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como a terra seca e a mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então está falando da prostituição da nação de Israel, das 12 tribos que Jeroboão estava dominando. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então está falando que a nação de Israel foi atrás dos seus ídolos, dos seus deuses, que foram contaminados pelas outras nações para adorar, e crendo e recebendo desses falsos deuses a sua subsistência. Tá? Então, o seu pão, a sua água, a sua lã e o seu linho, o seu óleo e suas bebidas. Então está falando desse contexto que estava exatamente acontecendo naqueles dias, tá?
E então Deus está fazendo essa palavra de juízo dessa forma, né? E dizendo, versículo 10, agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, suas festas de lua nova, seus sábados e todas as suas solenidades. Então, o culto que eles prestavam a Deus, na lei de Deus que eles cumpriam, de repente ia cessar. Não havia mais culto a Deus, não havia mais possibilidade deles adorarem, porque eles estavam realmente tomando a decisão de se prostituírem com os falsos deuses. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Então, quer dizer, os bens de Israel seriam consumidos porque os amantes que deram esses bens, os amantes de Israel deram esses bens, supriram suas necessidades, permitiram a sua subsistência, mas Deus ia quebrar este laço de dependência, tá? E ia colocar realmente a nação de Israel em necessidades. Mas faz essas palavras de juízo no capítulo 2 até o versículo 13, e a partir do versículo 14, então, há agora um novo tempo de promessas de restauração, dizendo assim, versículo 14, portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então, aí Deus conduzindo a nação de Israel ao deserto, ao seu lugar, onde Deus vai sustentá-la depois, durante 1260 dias. Então, Apocalipse capítulo 12 fala da mulher que deu à luz a um filho varão, que é Jesus Cristo, o rei que vai governar no seu trono no céu, ao lado de Deus, e a mulher vai ser colocada no deserto, onde Deus vai sustentá-la durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1260 dias, Apocalipse 12, versículo 6, Apocalipse 12, 14. Então, especificamente ali naquele texto de Apocalipse 12, 13 em diante, fala exatamente da nação de Israel, a mulher indo para o deserto. E aqui Deus está falando também, em Oséias capítulo 3, versículo 14, que vai levar essa mulher para o deserto e vai falar ao coração, exatamente levando ao arrependimento e à conversão para, então, voltar-se ao seu Deus. E lhes darei dali, do deserto, as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Versículo 16, Oséias 2, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes das Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Então está falando que quando Israel, roubada de bens, perdendo os bens, o suprimento dos seus amantes, voltar-se para o deserto, porque Deus vai colocar lá no deserto no seu lugar. Então dali ela vai voltar a buscar a Deus e não buscar mais os Baalins ou seus falsos deuses. E naquele dia, versículo 18 e 19 e 20, agora fala assim, naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Então não somente a palavra profética de Apocalipse 12, versículos 13 em diante, quando Deus vai levar ao seu deserto e vai proteger a nação de Israel, quando o dragão vai tentar lançar contra ela um rio para devorar, e também exatamente vai protegê-lo para aqueles últimos dias, mas mais do que isso também, falando do povo repousando em segurança, quando exatamente no estabelecimento do reino de Cristo, depois desse período da grande tribulação, quando a perseguição do dragão, a antiga serpente chama de diabo Satanás, Apocalipse 12, 9, né, que fala nesse texto de Apocalipse 12, nesse contexto, também vai haver o tempo da restauração do reino, quando a nação de Israel vai existir. O leão de Judá vai governar sobre todo o reino de Israel unificado, porque Oséias 1:11 fala sobre isso, o reino de Judá, os filhos de Judá e os filhos de Israel vão ser juntados de novo, congregados com uma só nação para ter um cabeça que é Cristo, e nesse momento então vai haver um tempo que o povo de Israel vai repousar em segurança verdadeira, não em paz e segurança falsas do anticristo, mas em paz e segurança verdadeira que o Cristo Jesus vai estar governando sobre todas as nações. E versículo 19 fala então assim, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Então, Deus propondo um casamento, depois da nação de Israel ter se prostituído com os seus amantes, com os seus falsos deuses, com os deuses das nações, então Israel vai ser desposada novamente por Deus, e vai desposá-la para sempre. Então estamos falando de um governo
que não aconteceu ainda, mas com a manifestação de Cristo em Jerusalém, governando sobre todas as nações. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Oséias 2:20. Então, está falando neste momento de restauração, é esse o tempo da profecia de Oséias. No capítulo 3, versículo 4 e 5, eu vou ler, diz assim: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então está falando do tempo que Israel exatamente perdeu a sua nacionalidade, perdeu assim o seu governo com o rei, com o príncipe, e também o seu sacerdócio e também a sua busca a Deus, porque o templo em Jerusalém foi cortado. Isso a partir do ano 70 depois de Cristo até os dias atuais, 1947 para 1948, quando foi o governo de Israel novamente estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda eles estão sem sacerdote, sem estola sacerdotal, sem coluna, sem sacrifícios, porque o templo em Jerusalém ainda não foi reconstruído. E no versículo 5 de Oséias 3 fala: depois desse tempo sem rei, sem príncipe, sem estola sacerdotal e até sem ídolos do lar também, porque Israel ficou totalmente ateia, a nação de Israel incrédula, ainda mais com todas as perseguições e mortes, até na Segunda Guerra Mundial também, com mais de 6 milhões de judeus. Muitos judeus são incrédulos, ateus, porque não conseguem conceber que Deus permitiu que aqueles 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial, e aqui fala exatamente também que eles ficaram até sem ídolos do lar, porque passaram a ser ateus incrédulos. Mas, versículo 5, então, de Oséias, capítulo 3, fala: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor o seu Deus, e a Davi seu rei. Então, está falando do tempo em que a nação de Israel vai voltar a ter governo, vão buscar ao rei Davi, ou buscar o Messias para governar e restaurar o reino de Israel, e vão buscar a Deus, o seu Deus, que vão buscar exatamente naquele tempo de restauração de todas as coisas. E termina o versículo 5 de Oséias 3, dizendo assim: e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, o contexto da profecia de Oséias está falando a respeito desse assunto da restauração do reino de Israel, da busca de Israel no deserto, no seu lugar, onde vai ser sustentado durante 1.260 dias, 3 tempos e meio, 42 meses, a metade da semana, da segunda metade da semana, quando o anticristo vai estar governando, o dragão vai estar tentando devorar e destruir a nação de Israel, mas Deus vai guardar essa nação, porque depois vai destruir o anticristo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, 2 Tessalonicenses 2:8, e vai estabelecer o reino milenar com Jesus, rei que é, agindo sabiamente na terra, Jeremias 23, versículo 5. E aí, em Oséias capítulo 4, então, ele fala a respeito desses pecados de Israel, dessa corrupção que Israel teve, exatamente porque ficaram sem rei, sem estola sacerdotal, sem Deus, incrédulos e destruído entre as nações, porque eles se corromperam, eles se desviaram, eles se prostituíram com muitos amantes, né? Diz, versículo 12, Oséias 4:12, diz da seguinte maneira: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e usa sua vara que lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então essa é a realidade de Israel. Desde aquela época até os dias atuais, não conhecem ao seu Deus. Estão voltando para a terra de Israel desde 1948, e a partir dali, então, estão começando a buscar a Deus, e há não somente os judeus ortodoxos que rezam ali no Muro das Lamentações pedindo a restauração do reino de Israel e a vinda do Messias para estabelecer o reino, mas também várias comunidades messiânicas, judeus que se convertem a Jesus Cristo porque estão voltando à leitura da Bíblia e vendo palavras proféticas diversas que apontam o Messias como sendo Jesus Cristo, que já veio a primeira vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui Deus está falando desta forma, que um espírito de prostituição os enganou e eles abandonaram o seu Deus. Mas, dentro desse contexto aqui, aí eu quero falar a respeito um pouco mais agora do ponto de vista profético para as coisas que sobrevirão ainda, para esse tempo de restauração do reino, de vinda de Cristo para os últimos dias, né, como Oséias 3:5 fala,
está dizendo da seguinte forma, versículo 15: Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, nem subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Então está falando que o reino de Judá ao sul não se prostituiu naquele momento, mas o reino de Israel ao norte se prostituiu. Tá? Então ele fala, não se faça culpado Judá, embora depois os judeus na região sul também foram contaminados e depois invadidos por Nabucodonosor da Babilônia e acabaram se envolvendo também com prostituições espirituais e com falsos deuses. Né? Mas no versículo 17 fala assim, Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Então, quem é Efraim? Efraim é a tribo que dominou sobre as demais, né, da região norte do reino de Jeroboão, o reino norte de Israel, com os seus reis, as suas descendências que foram ali sucedendo o trono de Jeroboão. Então, a tribo de Efraim, nesse texto de Oséias, ela é associada com o governo norte de Israel, quer dizer, 10 das 12 tribos fizeram a prostituição, se desviaram de Deus, tá? Está entregue aos ídolos, então a sentença de juízo de Deus deixar Efraim, deixa, porque vai ficar sob juízo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonham-se por causa dos seus sacrifícios. Então, o sacrifício aos ídolos, aos deuses falsos, então virá juízo sobre a nação de Israel ou as 10 das 12 tribos de Israel, tá? Da nação como um todo. Oséias capítulo 5 fala assim, Deus falando, versículo 3, Conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Israel, ó Efraim, tens prostituído Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar-se para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Então, de novo, repete-se que há um espírito de prostituição e prostituição espiritual que Efraim está conduzindo, o reino norte de Israel conduziu naquela época e também ainda conduz dessa forma. Né? A soberba de Israel abertamente os acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade e Judá cairá juntamente com eles. Então depois, aqui já profetizando que também a nação de Israel se prostituiria anos mais tarde, depois da invasão até aliás, por causa disso veio a invasão que Nabucodonosor fez na terra de Judá, no Reino Sul, levando ali Daniel seus amigos e todo aquele contexto que a profecia de Daniel fala. Então, o que está falando dessa forma é isso aqui. Está falando que a iniquidade de Efraim, então entenda, Efraim associado com iniquidade, com adoração aos deuses, com os seus amantes, e no contexto aqui continua dizendo, Oséias 5:9, preste atenção no que está escrito aqui. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Então está falando que Efraim vai se tornar assolação. No versículo de número 5, Oséias 5:5 fala que Efraim vai cair por causa da sua iniquidade. E a palavra de iniquidade é onde vem o iníquo, tá? Que é a pessoa do anticristo. Como também o versículo 9 fala, Efraim vai se tornar assolação no dia do castigo. Então, está associando Efraim com o assolador, que é o anticristo também, que está em Daniel 9, versículo 27. Tá? A parte B que falar que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a festa de manjares, sob a asa das abominações virá o assolador. Está falando que Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Então, versículo 13, agora de Oséias 5, fala da seguinte maneira. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao seu rei principal, que o acudisse, mas o rei da Síria não poderá curá-los nem sarar a sua chaga.
Então está falando que Efraim, vendo a sua calamidade, vendo a pressão que estava sofrendo, a desgraça, exatamente porque deixou Deus e estava com outros deuses, então se corrompeu. Efraim tentou se salvar, a nação tentou se salvar, e para fazer isso, então, diz o versículo número 13 de Oséias 5, que Efraim subiu à Assíria e foi falar com seu rei principal. Quem é a Assíria? A Síria é o conjunto territorial de todas as nações árabes. Está falando de Efraim. Efraim, quem é Efraim? 10 de 12 tribos de Israel. Está falando de muitos de Israel. Uma aliança que vai haver entre o príncipe dos povos, que é aqui no caso a Síria, com muitos de Israel, 10 de 12 tribos. Então, é essa referência que está falando aqui, sendo que Efraim vai se tornar assolação, Oséias 5, 9. E vai trazer iniquidade e vai cair por causa da sua iniquidade, porque em Efraim está o iníquo anticristo. Ele é o assolador, Efraim. Tá? Se você reparar, inclusive falando sobre Efraim nesse sentido, nas 12 tribos que são mencionadas em Apocalipse capítulo 7, de 4 a 8, das 12 tribos de Israel, das quais se converterão 12 mil de cada tribo, somando 144 mil, a tribo de Efraim não está mais mencionada ali. Ela foi substituída pelo nome de José. José é o pai de Efraim, né? Efraim e Manassés. Manassés está lá, José está lá, e Efraim é tirado o seu nome, exatamente porque não está entre aqueles que se converterão a Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5, ao contrário de Efraim, da tribo, de uma das 10 tribos, ou das 12 tribos de Israel, vai se tornar, vai sair o anticristo da tribo de Efraim. E ele fará uma aliança com a Síria, que é o conjunto das nações árabes. Né? E depois, olha que interessante, versículo 14, Oséias 5,14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo, diz o Senhor, os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Então Deus está falando, ele mesmo, que vai se tornar o leão para Efraim, o leão que vai devorar a Efraim, vai ser esse leão para Efraim e um leãozinho para Judá. Não vai destruir Judá com a mesma força que vai destruir Efraim, que se prostituiu e com muitos amantes e vai se tornar assolação no dia do castigo. Mas ele fala assim, então eu mesmo vou despedaçá-los e eu vou me embora. Então, Cristo vindo para a nação de Israel e depois indo embora. Olha que interessante isso. E arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Depois, no versículo 15 de Oséias 5, fala, eu irei, eu, o Senhor, que está falando aqui, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, capítulo 6, versículo 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele os despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, está falando que o Senhor viria como leão para Efraim, para a nação de Israel. E depois voltaria, tá? Ir-me-ei embora, porque exatamente foi o que Cristo fez. Ele veio e voltou. E depois no versículo 15 ele fala isso. Irei e voltarei para o meu lugar. Jesus veio, viveu aqui durante os 33 anos aqui, exercendo seu ministério durante 3 anos, e depois voltou para o seu lugar no céu. Está sentado à direita de Deus e está aguardando, como está escrito aqui, em Oséias 5,15, irei e voltarei até ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor. Então, está falando da conversão de Israel, da nação de Israel, porque vão ver a culpa e vão voltar-se para Deus e vão buscar a face de Deus e reconhecendo Cristo como Messias, Salvador, Rei de Israel. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, está falando, inclusive, aqui, há algumas pessoas aplicando aquele texto de que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, está falando que depois de 2 dias nos revigorará, depois de 2000 anos que Cristo veio, tá? Vai revigorar a nação de Israel. E no 3º dia, no 3º milênio, quer dizer, a partir desse momento, quando completarem os 2000 anos, no 3º milênio,
da nação de Israel, quando Jesus Cristo veio, então vai revigorar, vai restaurar a nação de Israel e vai ser o leão da tribo de Judá e restaurar, ser uma só cabeça governando sobre Judá e Israel, as duas com as 10 tribos juntadas de novo para um rei governar sobre a nação. E Oséias 6,3, continua dizendo o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Está falando de Jesus. Foi ao seu lugar e vai voltar para governar. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então está falando da volta de Cristo dos céus como a chuva, depois de ter vindo, ido ao seu lugar e vai voltar como o leão da tribo de Judá. Então, é muito interessante esse contexto profético para ver a realidade da palavra profética como que está falando a respeito desse assunto, tá? Um pouquinho mais adiante, em Oséias capítulo 7, depois de falar que Efraim tinha subido para a Síria e falado com seu rei principal para tentar haver um resgate, de uma aliança, em Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, diz assim: Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Versículo 9: estrangeiros lhe comem a força, e ele não sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam-se para o Senhor e seu Deus, e nem buscam com tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Então, Efraim, de onde virá o assolador, né, se tornará a assolação no dia do castigo, vai cair por causa da sua iniquidade, está falando que recusam-se a adorar a Deus, recusam-se a voltar-se para o Senhor e vão estar se misturando com os povos. E diz depois no versículo 9 que os estrangeiros vão lhe comer a força. É exatamente a palavra de Obadias, capítulo 1, versículo 11, quando os estrangeiros vão entrar pelas portas e vão lançar sorte sobre Jerusalém. E depois os versículos 12, 13, 14, fala exatamente a respeito disso, o dia da calamidade, que Edom, os filhos de Edom, que depois geraram os povos árabes, que representa aqui o Império da Síria, que é o conjunto das nações árabes unidas, vão comer as forças de Israel. Efraim misturado nos povos e esses estrangeiros comendo as forças de Israel, porque lá fala, então, em Obadias, que é o dia da sua calamidade, o dia da sua ruína, que os descendentes de Edom vão pegar os filhos de Israel nas encruzilhadas para matá-los, para não deixá-los escapar. Então, está falando de um dia de calamidade quando vão fazer uma aliança, quer dizer, Efraim vai subir à Síria com o seu rei para fazer uma aliança, o príncipe que há de vir, que depois vai terminar no dilúvio de sangue, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Então Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. O povo de um príncipe que há de vir, que depois vai terminar num dilúvio, esse príncipe que há de vir desse povo assírio, ou da reunião dos árabes, vai fazer aliança com muitos de Israel, 10 das 12 tribos, tribo de Efraim, de onde vem o anticristo. Então, o príncipe árabe vai fazer uma aliança com o anticristo, tá? O anticristo está do lado de Israel, está como nação de Israel e vai fazer essa aliança e os estrangeiros vão lhe comer à força. Ele vai ter que ceder os territórios, ceder os seus bens, lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém, como está em Obadias 1:11. Então é esse o contexto que está falando. Versículo 11 de Oséias 7. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Por que chamam o Egito? Eu já mencionei num outro vídeo que o Egito foi a primeira nação árabe que fez aliança com Israel, em 1979, com o presidente egípcio Anwar Sadat. E desde essa época, Egito é um país moderado e faz aliança com Israel. E tem uma atitude mais amistosa do que os demais povos árabes, que ao contrário querem destruir Israel e querem comer a sua força, e querem roubar os seus bens, e querem tomar a posse da terra de Abraão, porque eles se dizem ser os primogênitos, têm direito da primogenitura, tanto por Ismael, filho de Abraão, como também Esaú, filho de Isaque, que eram os dois primogênitos que constituíram as nações árabes. Então, está falando dessa forma aqui, que eles vão para o Egito, porque o Egito é o país aliado, mas chamam o Egito e vão para a Síria, porque eles vão ficar debaixo dessa dominação do pan-arabismo, ou de todas as nações árabes unidas
contra Israel para destruir Israel. Então, versículo 16 de Oséias 7 fala dessa forma também. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. E aqui, a insolência da língua de Efraim é exatamente a palavra que fala em Daniel capítulo 7, versículo 8, quando tem também os 10 chifres. Eu vou falar a respeito desse assunto num outro vídeo, que é um outro contexto, mas que fala, levanta-se um 11º chifre com boca, que falava com insolência, arrogâncias e blasfêmias falava com insolência, e aquele 11º chifre, Daniel 7:8, é o anticristo também, que aqui da mesma forma também fala com insolência. Da mesma forma também que em Apocalipse capítulo de número 13, no versículo 5, fala que o anticristo vai dominar durante 42 meses, e no versículo 6 fala que ele vai falar palavras contra o Altíssimo. Vai blasfemar contra o Altíssimo e contra os santos do Altíssimo, aqueles que foram arrebatados, o tabernáculo de Deus que está no céu. Ele vai falar contra Deus e contra a igreja com palavras de insolência. Então é o anticristo com essas insolências aqui também, como está falando também em Oséias capítulo 7, versículo 16. Vai ter palavras de insolência na sua língua, ele será o seu escárnio na terra do Egito. Então é um contexto de Oséias, não somente para aquela época, mas para os dias da restauração de todas as coisas, ou ainda, na verdade, do começo, né, do cumprimento profético com a aliança para os últimos dias. E um pouco mais adiante, né, Oséias capítulo 8, fala no versículo 8 da seguinte maneira: Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Então, a Efraim, como assolador, como anticristo, vai fazer um acordo, vai fazer aqui fala mercar amores, né? Fazer negociações para que possa subsistir diante dessa aliança de pressão internacional dos estrangeiros terando de tirar os bens, vai ser roubado dos seus bens e ainda que merque socorro entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos seus príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, esses lhe foram para pecar. Então, esse contexto, Efraim, anticristo, de nacionalidade israelense, filhos de Israel, vai fazer acordos de paz para subsistir, chamando o Egito e indo para a Síria, fazendo um acordo para que a gente possa subsistir dessa forma, né? Então, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Oséias capítulo 8, versículo 9. Aí depois, Oséias 9:9, 9:3 fala: na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Assíria comerá coisa imunda. Então fala da prostituição da nação de Israel com os deuses ou com os povos, os reis e os príncipes árabes do Egito e da Assíria como nação árabe. Oséias capítulo 9, versículo 13, fala da seguinte maneira: Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado em lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. E o matador é o anticristo, o assolador, né? O Efraim se tornará assolação. E é interessante que também, dessa mesma maneira, Oséias capítulo 9, versículo 13, fala que Efraim foi planejado para ser como Tiro. E em Ezequiel 28, se você ler essa passagem, nós vamos mencionar em outro momento, o rei de Tiro é assemelhado ao anticristo, ao diabo, a Lúcifer, que tinha todas as riquezas, que era o querubim da guarda ungido e que caiu, que tinha riqueza, sabedoria, poder, que era mais sábio do que Daniel, que tinha força e formosura, ornados de vestes com pedras preciosas, que estava como no Éden, como guarda ungido de Deus. Ali a profecia a respeito de Tiro, que foi criado por Deus para ser perfeito, um sinete de perfeição, como Ezequiel 28 fala. E, entretanto,
o rei de Tiro, que personificou a queda de Lúcifer, ali em Ezequiel 28, caiu e se tornou Satanás. Da mesma forma, como Efraim também foi planejado para ser um lugar aprazível, entretanto, Efraim vai levar os seus filhos ao matador. Então, perceba a associação de ideias na palavra profética de Oséias com Efraim, com Tiro, com Satanás e com o anticristo também, que será o matador. Então, é uma situação bastante séria, se cumprindo dessa forma, né? Em Oséias capítulo 10, existem algumas outras palavras também, como no versículo 6, que eu vou ler. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa dos seus próprios caprichos. Então está falando dessa forma, como Jeroboão fez um lugar de adoração em Samaria, e até por causa dessa situação de Jeroboão ter se prostituído com os deuses lá em Samaria, feito um bezerro de adoração lá em Samaria. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Então você sabe disso na passagem de João capítulo 4, quando fala daquela mulher samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos, por quê? Samaria depois se tornou a capital ali do reino norte de Israel, governado por Jeroboão, e ali havia o centro de adoração ao bezerro. Então os judeus ao reino sul não admitiam a prostituição do reino norte em Samaria, e aí então houve essa rivalidade até que Jesus restaurou em João capítulo 4, quando converteu a mulher samaritana, e depois toda a cidade ali se converteu, capital da nação de Israel, o reino norte, que Jeroboão herdou do reino de Salomão, das 10 tribos. Tá? E aqui está falando dessa forma também, profeticamente, que o bezerro seria levado para a Assíria como presente ao rei principal, e Efraim, que vai gerar a tribo de onde vai nascer o anticristo, como israelita, que vai fazer esse acordo de paz com a Síria, que vai subir a Síria, chamar o Egito, todo esse contexto também fala dessa forma também que Israel se envergonhará, que Efraim vai ser destruído, Deus vai destruir pelo sopro da boca o anticristo, o matador, tá, de Israel. Tá? E versículo 14 de Oséias 10 fala: porque entre o teu povo se levantará tumulto de guerra e todas as suas fortalezas serão destruídas. Então, um dia de calamidade, dia de angústia, dia de ruína, que está profetizado em Obadias também, versículos 10, né? 10, por causa da violência feita ao irmão Jacó, vai cobrir a vergonha para sempre, vai haver uma destruição, porque ele estava presente no dia da aliança árabe-israelense, na presença dos estrangeiros, que dividiu Jerusalém. Então virá o dia de calamidade, dia de juízo, dia de ruína, e os descendentes de Edom, de Esaú, árabes, pegando nas encruzilhadas os filhos de Israel para matá-los, para destruí-los. Tá? E assim como por causa dessa grande malícia, então o rei de Israel será totalmente destruído. Oséias capítulo 10, versículo 15. Em Oséias capítulo 11, para nós encerrarmos, né, essa passagem de Oséias, Oséias 11, versículo 5, fala: não voltarão para a terra do Egito. Vão chamar o Egito como aliados, mas não vão voltar para a terra do Egito, porque o assírio será o seu rei, porque se recusam a se converter. Então está falando desta postura de Israel dominado pelos impérios árabes, pelos governos, pelos príncipes árabes, ou seja, entregando seus territórios, entregando a cidade de Jerusalém, e vai ser governado pelos assírios, né? Ou pelas nações árabes em conjunto, que vão estar dominando e exigindo as terras e os bens e a herança da primogenitura de Abraão, né? Então esse é o contexto aqui. Depois, em Oséias capítulo 12, versículo 1, fala dessa forma também: Efraim, 10, muitos do povo de Israel, 10 das 12 tribos, apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e o mentiroso e o pai da mentira chama o diabo Satanás, e aqui está falando do filho de Satanás, que provoca mentiras também, e que faz destruição. Então, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Então, falando novamente a respeito dessa aliança. Tá? Então, uma aliança que vai ser estabelecida, é a aliança de 7 anos entre árabes e israelenses, entre o Império Assírio, ou o príncipe dos povos, esse príncipe que há de vir, que vai depois terminar com seu povo num dilúvio de sangue, e que ele, Daniel 9, 27, esse príncipe do povo que há de vir, esse príncipe que há de vir desse povo, que fará aliança,
ele fará uma aliança com muitos de Israel, 10 das 12 tribos, durante uma semana, é o contexto profético, né? Então, estamos vendo essa profecia, depois em Oséias capítulo 14, vem um apelo de conversão para Israel. Volta Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifício os nossos lábios, né? A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Pois por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Então, depois da destruição com o sopro da boca de Jesus Cristo do anticristo, o matador da Síria, o assolador, que vai se tornar assolação no dia do castigo, então Deus vai converter a nação de Israel, aqueles muitos os povos que se prostituíram com muitos amantes, vão se converter novamente e Deus vai unificar a nação de Israel ao norte, a nação de Judá ao sul, num só governo, que Jesus vai governá-los. Então vem essas promessas de restauração, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, termina assim a palavra profética de Oséias 14, falando exatamente do tempo de